Você já parou para pensar por que estamos no ano 2025? Quem decidiu que esse deveria ser o número do nosso tempo? E mais, será que Jesus realmente nasceu no ano 1? Ou pior, será que ele nasceu antes de Cristo? A contagem do tempo que usamos hoje tem uma história cheia de erros, acertos e mudanças. O sistema do antes e depois de Cristo não foi criado por Jesus, nem pelos primeiros cristãos. Na verdade, foi uma decisão tomada séculos depois. E pode ter sido baseada em um erro. Mas se há tantas incertezas, por que seguimos usando esse sistema? E por que algumas pessoas preferem dizer era comum em vez de antes e depois de Cristo? Se você quiser entender como o nosso calendário realmente foi construído e como essa contagem afeta o mundo até hoje, fica comigo até o final, porque essa história é cheia de surpresas. Antes de existir o famoso antes e depois de Cristo, como as pessoas se referiam ao tempo? Como alguém dizia em qual ano estava? Bom, não existia uma contagem universal, então diferentes civilizações usavam 3 formas principais para marcar os anos. A primeira forma era baseado em um evento. Essa era uma das formas mais intuitivas para marcar os anos a partir de grandes acontecimentos. Se algo muito importante acontecia, ele virava um ponto de referência para o tempo. Algumas culturas antigas podiam dizer que certo evento ocorreu 3 anos depois da grande enchente ou 10 anos após a vitória na guerra contra tal povo. Isso fazia sentido localmente, mas era meio complicado para quem não fazia parte daquela sociedade. Os gregos, por exemplo, tinham um sistema bem interessante. Eles marcavam o tempo com base nas Olimpíadas. Como os jogos aconteciam a cada 4 anos, os historiadores gregos podiam dizer que um fato ocorreu no 2º ano da 10ª edição das Olimpíadas. Funcionava bem para eles, mas para um estrangeiro, isso não significava muita coisa. A segunda era baseado no governo, era muito comum no Egito, onde se dizia que algo aconteceu, por exemplo, no 3º ano do reinado de Ramsés II. Mas tinha um problema. Quando um novo faraó assumia, a contagem recomeçava. Os romanos faziam algo parecido. Antes da contagem que usamos hoje, os documentos oficiais mencionavam os anos pelos nomes dos cônsules em exercício, algo como no ano do consulado de Cícero e Antônio. Mas como os cônsules mudavam anualmente, esse sistema não era muito prático. Com os imperadores, a coisa ficou mais organizada. Passou-se a dizer que um fato aconteceu, por exemplo, no 15º ano do governo de Augusto. Por último, algumas civilizações tentaram criar marcos mais fixos para a contagem do tempo baseado em eras. Os romanos, por exemplo, usavam o sistema ab urbe condita, que significa desde a fundação da cidade. Como Roma, segundo a tradição, foi fundada em 753 a.C., eles poderiam dizer que um evento ocorreu no ano 200 após a fundação de Roma. Isso funcionava bem dentro do império, mas não ajudava muito quem vivia fora dele. Já os judeus, muçulmanos e cristãos tinham sistemas religiosos próprios para marcar o tempo. Os judeus seguem um calendário baseado em cálculos religiosos sobre a criação do mundo. Segundo essa contagem, o ano 1 corresponde a aproximadamente 3.761 a.C. no nosso calendário. Assim, um judeu vivendo no ano que chamamos de 2025 diria que está no ano 5.785. Os muçulmanos adotam o calendário islâmico, que é baseado no ciclo lunar e começa no ano da Hégira, a migração de Maomé de Meca para Medina, que aconteceu no que seria o nosso ano 622 d.C. Assim, no calendário islâmico, não estamos em 2025, mas sim em algo próximo ao ano 1446. Os primeiros cristãos não tinham uma contagem própria. Durante séculos, eles simplesmente seguiram o calendário romano. Foi só muito tempo depois que surgiu a ideia de marcar os anos a partir do nascimento de Cristo. E é aí que começa a confusão. Mas afinal, quando decidiram que o ano 1 seria o ano 1? E será que esse cálculo foi feito certo? Bom, essa parte da história vem a seguir. No século VI, um monge chamado Dionísio, o exíguo, estava encarregado de criar tabelas para calcular a data da Páscoa. Até então,
A contagem de anos mais comum no Império Romano do Oriente era baseada na chamada Era de Diocleciano, que começava a partir do primeiro ano do reinado do imperador Diocleciano. Mas havia um problema. Diocleciano era conhecido por ter sido um dos maiores perseguidores dos cristãos. Para Dionísio, não fazia sentido que um sistema de contagem de anos cristão tivesse como referência o nome de um imperador que caçou e executou seguidores de Cristo. Foi então que ele decidiu mudar a base da contagem. Em vez de continuar usando a era de Diocleciano, Dionísio resolveu estabelecer um novo ponto de partida: o nascimento de Cristo. Ele usou diferentes cronologias da época para tentar calcular quando teria ocorrido a encarnação de Cristo e definiu esse momento como o ano 1 da era cristã, Anno Domini, ou Ano do Senhor, em latim. Mas é importante destacar que isso não foi o foco principal do trabalho dele. O objetivo de Dionísio era apenas calcular a Páscoa corretamente, não criar um novo sistema de datação universal. O que realmente popularizou a contagem antes e depois de Cristo foi o trabalho de outro monge, o Venerável Beda, no século VIII, na Inglaterra. Diferente de Dionísio, que apenas propôs uma nova referência para a contagem de anos, Beda utilizou ativamente essa contagem para organizar a história em ordem cronológica. Foi ele quem começou a aplicar de fato o conceito de antes de Cristo e depois de Cristo, criando uma linha do tempo mais estruturada e fácil de entender. Com a invenção da imprensa no século XV, houve uma tendência crescente de padronizar diversas coisas, incluindo a forma de contar os anos. Foi só a partir desse momento que a divisão entre antes e depois de Cristo se tornou realmente popular. No século XVI, o Concílio de Trento reforçou essa escolha, consolidando o uso da era cristã nos documentos da Igreja. Além disso, nesse mesmo período, o Papa Gregório XIII realizou a reforma do calendário, dando origem ao calendário gregoriano, o sistema que usamos até hoje. Essa reforma também fortaleceu ainda mais a ideia de que os anos deveriam ser contados a partir do nascimento de Cristo. Mas tem um detalhe. Como o cálculo do ano 1 foi feito de maneira imprecisa, a nossa contagem de anos tem um erro de origem, algo que já se sabia desde essa época, mas que nunca foi corrigido oficialmente. O ano de nascimento de Jesus é um tema controverso, e há várias estimativas antigas sobre quando isso teria ocorrido. Tertuliano de Cartago, por exemplo, calculou que Jesus teria nascido 52 anos antes da queda do Templo de Jerusalém, que ocorreu em 70 depois de Cristo, ou seja, Jesus teria nascido em 18 depois de Cristo. Já Clemente de Alexandria dizia que Jesus nasceu 194 anos, 1 mês e 13 dias antes da morte do imperador Cômodo, o que colocaria o nascimento de Cristo em 3 antes de Cristo. Eusébio de Cesareia, por sua vez, afirmou que Jesus nasceu no 3º ano da 194ª Olimpíada, o que corresponderia ao ano 2 a.C. Esse debate tem uma explicação. Os evangelhos de Lucas e Mateus, que são as principais fontes sobre o nascimento de Jesus, apresentam divergências. Se seguirmos a versão de Mateus, o nascimento de Jesus teria ocorrido antes da morte de Herodes, que, segundo a cronologia atual, morreu em 4 a.C., então Jesus teria nascido antes desse ano. Já Lucas situou o nascimento de Jesus durante o censo de Quirino, que, segundo a cronologia, aconteceu em 6 depois de Cristo, o que indicaria que Jesus nasceu em 4 a.C. ou 6 depois de Cristo. Foi nesse cenário que a contagem antes e depois de Cristo se tornou padrão no Ocidente. Mas com o tempo, surgiu uma alternativa mais neutra: a Era Comum. Como e por que essa mudança aconteceu? Isso é o que veremos a seguir. A Era Comum surgiu como uma tentativa de neutralizar a carga religiosa da contagem tradicional de antes e depois de Cristo. Embora a imprecisão histórica tenha sido um fator marginal, a principal motivação foi a remoção da conotação cristã, especialmente em países que não compartilham dessa fé. Por exemplo, na União Soviética, que era um estado ateu, usava-se mais o termo ano tal da nossa era do que depois de Cristo. A China comunista, a partir de 1949, também adotou a expressão Era Comum para evitar o uso de uma referência cristã em sua contagem de anos. Apesar de ser uma forma mais neutra,
a mudança não foi tão simples. O calendário gregoriano, com sua datação a partir de Cristo, já estava tão difundido e era tão útil, especialmente no comércio e nas relações internacionais, que muitos países não cristãos acabaram utilizando esse sistema. Porém, para aqueles que não se identificavam com o cristianismo, o uso de um calendário com um ponto de referência religioso gerava desconforto. Por isso, algumas comunidades, como a judaica, passaram a adotar o termo Era Comum, já que para eles o conceito de Anno Domini ou Ano do Senhor não fazia sentido, já que Jesus não é considerado Messias. Historiadores e estudiosos também começaram a usar antes da Era Comum e Era Comum para evitar as conotações religiosas quando tratavam de culturas antigas, como a história da China, Índia ou Síria. O termo se apresenta como uma forma mais neutra e mais apropriada para contextos em que a encarnação de Cristo não é um marco histórico relevante. Pessoalmente, ainda vejo essa mudança como uma tentativa de disfarçar a origem religiosa, já que a Era Comum não tem um marco inicial claro. Para mim, a melhor maneira de se comunicar de forma eficaz é manter o uso de antes e depois de Cristo, pois é mais convencional e amplamente compreendido. Academicamente, Era Comum é útil, especialmente em estudos históricos, mas a discussão continua. E você, o que acha dessa substituição? Independente de usarmos antes e depois de Cristo ou antes e durante a Era Comum, o fato é que nosso calendário carrega séculos de história, disputas e até erros de cálculo. Mas no fim das contas, o que importa é que ele funciona, ou pelo menos a gente se acostumou com ele. Se você curtiu esse vídeo e quer mais conteúdo sobre história, filosofia e mistérios do tempo, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com aquele amigo que adora uma boa curiosidade. E claro, comenta aí o que você acha dessa mudança de calendário. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.